Fala pessoal, estou aqui hoje para falar de um tema muito importante, citações acadêmicas. Ao longo dos anos eu tenho reparado que os meus alunos têm uma dificuldade muito grande quando vão fazer as citações em seus trabalhos acadêmicos. Por se tratarem de um ambiente acadêmico, é absolutamente fundamental que os trabalhos sigam uma série de regras estabelecidas de forma extremamente rigorosa para que o trabalho tenha rigor acadêmico, para que o trabalho esteja correto em termos metodológicos, inclusive. Então, eu preparei uma apresentação bastante curta para falar sobre os principais aspectos com relação às citações acadêmicas de trabalhos numa faculdade, na publicação em congressos e por aí vai. Vamos lá, pessoal, olha só. Bem, basicamente, para quem não tem meus contatos estão aí na tela, estejam à vontade para entrar em contato comigo, seja lá por qual destes contatos for. E a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é isso que está aí na tela de vocês. Olha só, isso daqui foi um trecho que eu tirei de um livro de Robbins. Esse livro, Comportamento Organizacional, publicado em 2002. Esse trecho eu dei um print, tá? Eu dei um print na página, na biblioteca virtual, e é exatamente isso que está no livro deste autor, na página 552, como podemos observar aqui embaixo. Bem, eu vou passar para o próximo slide, e nesse trecho tem exatamente essa frase aqui. Algumas pessoas são capazes de reagir às situações estressantes, enquanto outras parecem ser abatidas por elas. O que o autor aqui parece ter desejado afirmar? Que situações estressantes têm consequências distintas em pessoas diferentes. Algumas pessoas conseguem sobrepor sem maiores dificuldades situações estressantes e outras ficam abatidas. Pois bem, acabamos de ler essa frase nesse livro. Ressalto, Robbins, 2002, Comportamento Organizacional. Será que eu posso escrever exatamente isso que aqui está no meu trabalho? Seja, repito, este trabalho, uma monografia, um projeto final, um artigo, um simples trabalho de uma disciplina normal dentro de uma faculdade em ambiente acadêmico? Posso. A resposta, sem sombra de dúvidas, é sim, você pode escrever. Só que como que você deve escrever? Perceba que está literalmente, exatamente, letra por letra, palavra por palavra, o que está escrito no livro que acabamos de ler. No entanto, se eu vou escrever literalmente, isso trata-se de uma citação direta. Uma citação direta, ela é literalmente o que foi lido no trabalho do autor. Vamos ver como é que a gente tem que fazer isso. Dessa forma, nós temos aqui duas formas para realizar essa citação direta. A primeira delas é quando simplesmente escrevemos a frase, as frases podem ser mais de uma sequencialmente, escrevemos o trecho que nos interessou e no final colocamos Robbins, que é o sobrenome do autor, 2002, que é o ano de publicação do trabalho de Robbins, P.552. O que quer dizer isso? Que na página 552 do livro de Robbins, publicado no ano de 2002, há exatamente este trecho, palavra por palavra, letra por letra, literalmente citado. Eu também posso fazer isso dessa forma aqui embaixo. Eu, ao invés de já começar com a frase, com o trecho dito pelo autor, eu coloco aqui uma breve introdução. De acordo com Robbins, abre parênteses, 2002, página 552, fecha parênteses, vírgula, entre aspas também, ok? Algumas pessoas são capazes de reagir às situações estressantes, é a mesma coisa do que está escrito aqui em cima. Ressalto, citações diretas sempre, entre aspas, sempre. Além disso, citações diretas sempre demandam a página onde esse trecho está presente. É obrigatório colocar entre aspas e colocar a página onde é observado esse trecho. Percebam uma diferença entre essas duas formas,
Quando eu cito o autor no final do texto, eu coloco todas as letras em caixa alta, coloco todas as letras maiúsculas. Quando o autor é citado ao longo, no decorrer do texto, apenas a primeira letra do sobrenome dele é que fica com caixa alta, fica maiúscula. Uma observação muito importante ainda com relação a citações diretas é que sempre que o trecho ultrapassar 3 linhas, ou seja, 4 ou mais linhas, é necessário fazer um recuo. Esse recuo é um recuo de 4 centímetros na margem esquerda e a fonte do texto fica com o tamanho 10. Então, normalmente a gente tem um texto com a fonte tamanho 12, nem citações que ultrapassem 3 linhas, ou seja, de 4 ou mais linhas, citações diretas, perdoe-me, a gente coloca um recuo de 4 centímetros à esquerda e a fonte fica com fonte 10. Vamos perceber, vamos anotar agora outra forma de citação. Eu vou escrever exatamente a mesma coisa. Vamos lá. Aqui, algumas pessoas são capazes de reagir às situações estressantes, enquanto outras parecem ser abatidas por elas. Vamos ver agora o que eu escrevi. Percebe-se que não há uma igualdade de sentimentos por parte dos indivíduos que passam por situações estressantes, pois alguns superam estas situações e outros ficam abatidos. Gente, eu escrevi a mesma coisa. Só que eu escrevi com as mesmas palavras? Não. Definitivamente não. O que eu fiz? Eu li, entendi e escrevi com as minhas palavras a ideia que eu li no livro desse autor. Quando eu leio, entendo, interpreto e reescrevo com as minhas palavras, citando a ideia que foi lida, trata-se de uma citação indireta. E uma citação indireta, percebam, há 2 diferenças para a citação direta. A primeira, o trecho não fica entre aspas, pois não foi isso que o autor falou. A ideia que ele disse foi essa, só que não foi literalmente isso que ele escreveu no seu trabalho. Outra diferença é que citar a página onde este trecho, onde a ideia contida neste trecho foi apresentada, torna-se opcional. Então, eu posso citar a página? Posso, mas numa citação indireta não é obrigatório fazê-lo. Da mesma forma que uma citação direta, a citação indireta também pode ser feita com o autor sendo citado ao longo do texto. No caso, da mesma forma que uma citação direta, apenas a primeira letra do nome do autor fica maiúscula, todas as demais ficam minúsculas e eu só cito o ano entre parênteses, nada além disso. Okay? Exatamente da forma anterior, vou voltar aqui, percebe-se que não há igualdade, etc. e tal. Aqui eu falo, Robbins ressalta que é possível perceber que não há uma igualdade, e aí notem a diferença. Enquanto que aqui, Robbins está citado no final com letras, todas as letras do sobrenome maiúsculas, aqui, Robbins está citado ao longo do texto com apenas a primeira letra maiúscula. Bem, seguindo aqui, gente, agora eu vou mostrar para vocês algo extremamente importante. Isso daqui é um trabalho que eu publiquei em 2017. O trabalho é Análise Comportamental de Consumidores em Sites de Compras Coletivas. Esse artigo foi escrito por mim. E ao longo do artigo tem esse trecho que está aí na tela de vocês. Algumas mudanças também são evidenciadas por Solomon, 2002, quando o autor defende, etc, 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 etc. Bem, agora vocês acabam de ler o meu trabalho. E, lendo o meu trabalho, vocês verificaram que eu fiz uma citação do Solomon. Eu falei o que o Solomon disse. No entanto, percebam, vocês leram o trabalho do Solomon? Não. Vocês não leram o trabalho do Solomon. Vocês leram o meu trabalho. E agora, quem deve ser citado? Vinhais, que citou Solomon, ou o próprio Solomon, que foi o autor original da ideia citada por Vinhais? Nesse caso, vocês precisam usar o APUD. Vamos ver. Está aqui, ó. De acordo com Solomon,
entre parênteses, 2002, ou seja, Solomon afirmou em 2002 tal situação, vírgula, Apud Vinhais 2017. Como que isso daqui funciona? Solomon afirmou isso em 2002 e foi citado por Vinhais em 2017. Desta forma, vocês evidenciam que quem escreveu o trecho foi Solomon, mas vocês não leram Solomon, vocês leram Vinhais, que citou Solomon em 2017. Por que isso é importante, pessoal? Porque, eventualmente, eu posso ter citado Solomon e posso ter escrito algo que não necessariamente ele realmente afirmou. E aí, se vocês escrevem que vocês leram tal trecho na publicação de Solomon 2002, vocês estão dizendo para todo mundo que aquele trecho saiu daquela publicação. E não é verdade. Vocês não leram Solomon, vocês leram o meu artigo. Então, tomem muito cuidado com isso. É muito comum alguns alunos meus me procurarem citando livros em inglês. A primeira coisa que eu pergunto, você sabe ler inglês? Não, professor, não sei ler inglês. Poxa, então como é que você lê o artigo desse autor? Não, professor, eu não li o artigo desse autor. Eu li outro artigo que citava ele. Se leu outro artigo que citava ele, deveria ter sido citado dessa forma. De novo, Solomon, 2002, Apud Vinhais. Por quê? Porque vocês não leram Solomon, vocês leram Vinhais. Bem, e lá no final do trabalho, como que a gente faz? Lá no final do trabalho, lá nas referências, que é a última coisa que aparece nos trabalhos de vocês, como que a gente faz para citar as obras? Muito simples, pessoal. Olha só. Sobrenome do autor em caixa alta, todo ele em letra maiúscula, vírgula, nome do autor. Exemplo, pessoal. Stephen Robbins. Robbins é o sobrenome. Stephen é o nome. Ponto. Título da obra, no caso aqui, Comportamento Organizacional. Ponto. Cidade, São Paulo. 2 pontos. Editora, Pretence Hall, vírgula, ano, 2002. Então, de novo, sobrenome, nome, título, cidade, editora e o ano. E aí vocês podem estar se perguntando, Vinhais, e quando há mais de um autor, como que eu cito? Vamos dar uma olhada. Está aqui, ó. Fleury Maria Tereza, ponto e vírgula, Fleury Afonso. São 2 autores. E eu coloco o sobrenome dos 2, sobrenome, nome, ponto e vírgula, sobrenome, vírgula, nome. Ponto, título, ponto, cidade, 2 pontos, editora, vírgula, ano. Por fim, pessoal, eu queria falar de uma questão que é alvo de muitos e muitos e muitos erros por parte dos meus alunos. Como que sites devem ser citados? Os alunos citam de forma absolutamente equivocada os sites. De novo, estamos em um ambiente acadêmico, precisamos ter um rigor acadêmico com os nossos trabalhos. Então, vamos dar uma olhada em como que os sites devem ser citados. Sobrenome do autor, nome, título da matéria, nome do site, ano da publicação dessa matéria, disponível em, 2 pontos, e a URL, o endereço desse site. Ponto. Acesso em dia, vírgula, mês e ano. Exemplo, pessoal. Silva, vírgula, Vitor Hugo. Ou seja, quem escreveu esta matéria no site foi Vitor Hugo Silva. E qual é o título da matéria? Golpe no WhatsApp usa clonagem de celular para atingir políticos. Qual é o nome do site? Tecnoblog. Qual é o ano de publicação dessa matéria? 2018. Disponível em, olha o endereço do site aqui, ponto. Acesso em 20 de novembro de 2020. Pessoal, eu espero que com essas dicas vocês consigam fazer melhores trabalhos mais corretos, pois, de novo, em ambiente acadêmico é absolutamente fundamental que tenhamos essas citações realizadas de forma muito correta.
esse rigor acadêmico, esse rigor metodológico, ele é fundamental para que seus trabalhos tenham sucesso. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Queria me colocar aqui absolutamente disponível para tirar dúvidas de vocês, não só aqui pelo YouTube, e sim por todo e qualquer outro canal de comunicação que eu tenha. Fiquem à vontade para me mandar mensagem, estou aqui para ajudar mesmo. Grande abraço, até mais!